Meus amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui na Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Pedimos a Jesus, nosso Mestre amado, que nos propicie trazermos os conhecimentos tão necessários a todos nós, para que possamos, Pai, nos ajustar dentro das leis divinas e caminharmos com segurança a esses novos tempos que se apresentam. O tema de hoje é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não vim destruir a lei. E neste capítulo, nós vamos ver as 3 revelações. Nós vamos ver a aliança da ciência e da religião, a importância da ciência. E nós vamos ver também a nova era. Quando nós observamos a questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos amigos espirituais o porquê nós viemos no corpo físico, nesse corpo material, os amigos explicam que nós encarnamos para atingirmos a perfeição e também para nos capacitarmos a trabalharmos na obra do Pai. E essa nossa caminhada, pelo que nós observamos, ela é milenar. É uma caminhada sem fim de todos nós, espíritos imortais, rumo à perfeição, rumo ao conhecimento, rumo à sabedoria. Jesus nos exalta dizendo: brilhe a vossa luz. E para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, nós encontramos sempre o apoio do Pai Celestial. Se nós observarmos, por exemplo, uma semente que é rica em potencialidades, uma semente que gera uma árvore gigantesca, que nós observamos, se ela adubada no solo, recebendo água, ela tem por obrigação, como nos diz Emmanuel, de germinar em direção ao sol, em direção à luz. E essa germinação dela é feita de uma forma instintiva. Nós poderíamos ver uma certa semelhança com as plantas, no sentido de que nós, através das múltiplas reencarnações, através das múltiplas personalidades que assumimos, nessa caminhada milenar, nós vamos tendo oportunidades de irmos nos depurando num processo de interdependência e de repercussão. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver Santo Agostinho nos falando a respeito da necessidade de nós nos conhecermos a nós mesmos, da necessidade de nós exercitarmos a nossa vigilância, observando conforme o nosso modelo maior, Jesus, se nós estamos nos enquadrando no caminho ou se nós estamos nos desviando deles. O Pai nunca nos deixou sem amparo, sem orientação. E nós vamos ver que a providência já
há 3.200 ou 3.500 anos, nos apresenta a primeira revelação através de Moisés. Moisés, que nos traz as tábuas da lei, as leis de Deus. E lá, ele procurando, para aquele povo primitivo, canalizar o pensamento para um sentido só, porque eram politeístas, num Deus supremo para todas as criaturas. Ele traz como primeiro ensinamento: eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses. Olhem bem, não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está acima no céu, nem abaixo na terra. Não os adorareis e nem lhes prestareis culto soberano. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não matareis. Não cometereis adultério. E o adultério aí não se refere só entre marido e mulher, mas outros delitos também. Não roubareis. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do próximo, nem a sua casa, nem os seus bens. Nós vemos nestes primeiros mandamentos, nesses 10 mandamentos da lei de Deus, que nós, criaturas, já temos condições de exercitar a nossa mente na direção do lado moral, do lado sublime, já enfatizando a importância de um Deus único e enfatizando que nós não devemos de forma alguma prejudicar o nosso irmão. E o termo ainda não matareis, que até hoje nós não conseguimos entender. Então, essa a lei que é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso um caráter universal, um caráter divino. Há 3.500 ou 3.200 anos atrás, se constitui na base de desenvolvimento moral de mentes primitivas que só sabiam agir pela força e pela violência. As demais leis de Moisés são leis estabelecidas para manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Ele tinha de combater muitos abusos e muitos preconceitos, e para imprimir autoridade às suas leis, atribuiu-lhes uma origem divina, como faziam muitos imperadores, muitas figuras de destaque naquela época. A ideia de um Deus terrível impressionava homens ignorantes, cujo senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. As leis civis mosaicas deveriam ter um caráter transitório, mas elas, infelizmente, ainda continuam até hoje. Após Moisés, vieram os profetas, que alimentavam a ideia do Deus único e a vinda do Messias. Muitos achavam que o Messias seria um guerreiro, outros achavam que seria um ser angélico, maravilhoso, extremamente bondoso. O tempo passa
em torno de 1200 a 1500 anos após Moisés, vem Jesus, a segunda revelação, reforçando que não vem destruir a lei natural, a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas sim cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Nessa lei se encontra o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, Jesus as simplificou, as modificou, reduzindo-as ao mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentava, enfatizava: aí está toda a lei e os profetas. Mas no tempo de Jesus, as mentes ainda estavam pouco desenvolvidas. E o mestre se viu na necessidade de colocar verdades eternas em histórias do cotidiano do povo, em parábolas. Para os mais próximos, que tinham um maior entendimento, ele conseguia explicar mais ainda, mas para o grande público não tinha condições. Trouxe a aplicação e os conhecimentos da doutrina de amor, servindo e amando, perfeito modelo e guia para todos nós, até sua crucificação e ressurreição. O tempo todo, Jesus avisou que seria humilhado pelos homens. Avisou que padeceria na mão dos homens. Mas que tivessem fé, que tivessem confiança. Às vésperas da crucificação, ele se volta para os discípulos e ainda diz a eles que está próximo o momento em que ele vai sofrer todas as dificuldades, mas que tenham confiança, porque ele vai pedir ao Pai que nos vai mandar um Consolador, que ficaria conosco para sempre. Enfatizava o tempo inteiro que não nos deixaria sem o apoio dele. E que esse Consolador, ele viria e explicaria tudo o que fosse mal comentado a respeito da sua missão. Restituiria a verdade nos ensinamentos e explicaria todo o aspecto da alegoria, todo o aspecto dos contos, das situações. Passam-se alguns dias e nós vemos então que Jesus, chegando numa barca trazido por Pedro, ele observa que o apóstolo está pensando, está refletindo, está aborrecido. E ele, adivinhando os pensamentos do apóstolo, ele pergunta: que tens, Pedro? E ele diz: mestre, eu estou muito preocupado, porque as nossas leis ainda mandam lapidar as mulheres que erram. E à tua volta, nas preleções do Tiberíades, à tua volta ficam muitas mulheres de má vida, meretrizes, mulheres decaídas. E o meu receio é que os legisladores, ainda muito afeitos à lei antiga, te envolvam numa dificuldade e possam
fazer o mesmo que fazem as mulheres. E aí Jesus fala para ele, Pedro, não te preocupes, Pedro, porque eu venho da parte do Pai. Eu venho esclarecer tudo aquilo que não foi compreendido da primeira vez. Tudo aquilo que constava na lei de Moisés, eu agora venho para mostrar. Dar um complemento, dar uma explicação maior, andar junto, explicar. E se tu observares, geralmente, uma mulher, quando perde o sentido da vida, quando erra, por trás dessa mulher, muitas vezes vamos encontrar um homem que se vai, que deixa ela sozinha, que acaba com seus sonhos. Se nós observarmos bem, nós vamos observar que a mulher, ela é sofredora e que o homem é fraco. E o Pedro então fica admirado e pergunta para Jesus, mas isto quer dizer que a mulher é superior ao homem? E Jesus esclarece que não, que tanto uma quanto o outro são iguais perante ao Pai, mas que a mulher desenvolve mais o sentimento porque ela propicia, por vezes, sofrendo nas dificuldades, ela propicia que grandes personalidades cheguem no mundo, às vezes num trabalho silencioso, ofertando oportunidade para todos os seres. Tal como o Pai Celestial, que nos oferece oportunidades o dia todo para que nós possamos melhorar e nós não conseguimos compreender. Então, a mulher é sofredora, enfatizando a humildade, o devotamento e o amor ao longo dos tempos. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germen divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Abrindo um parêntese, quem imaginaria um dia que Roma, com suas legiões de soldados, com a sua águia gigantesca, com seu poderio, fosse acabar? Fechando parênteses. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. A mulher sofredora. Ao longo dos milênios. E o Pedro se retirou, indo dormir, e passados poucos dias vem a crucificação. E nós vamos ver na crucificação que os homens debandaram. O único que voltou depois, ainda há tempo de Jesus estar vivo e receber a recomendação de cuidar da mãe e ela dele. Os demais, cada um, foi para um lado. Eles não conseguiam entender o porquê que o Mestre, que tinha tantos poderes, que curava as pessoas, que levantava paralíticos, que abria os olhos dos cegos de nascença, que ressuscitava mortos. Como é que nós, apóstolos, vamos conseguir levar adiante essa doutrina
se o resultado é aquela humilhação pelas ruas, sofrendo todo tipo de escárnio do povo e ainda sendo crucificado entre dois marginais. E Jesus, embora redivivo, ele não conseguia estabelecer o contato com os apóstolos. Por quê? Porque o pensamento dele, o raciocínio deles estava todo voltado para o fato em si. No terceiro dia, Maria Madalena encheu-se de saudade do Mestre, relembrou a caminhada, junto com ele às margens do Tiberíades e em outras oportunidades. O coração vibrou. Ela apanhou perfumes e flores e foi ao túmulo para ficar próxima daquele ser que ela adorava. Lá chegando, porém, a pedra estava removida e não tinha ninguém no interior. Volta-se para contar aos outros e ouve uma voz: Maria. A princípio julgou que fosse o jardineiro, querendo se aproximar dela. Mas aquela voz soou tão firme na sua acústica mental, que ela se volta e se depara com o Mestre à sua frente. Num ímpeto ia se jogar aos seus pés e beijar-lhe as mãos. Mas o Mestre fala: não me toques, que ainda não subi para o Pai. Maria, então, instintivamente, se ajoelha e as lágrimas jorram de felicidade frente àquela realidade que ela estava vivenciando. Conversou com o Mestre e depois vai levar a mensagem da vinda dele para os outros. Numa felicidade, numa alegria que era impossível duvidar. E tamanha alegria ela expressou no fato que a alma de todos eles despertou. O ânimo, a esperança, a certeza na promessa que ele tinha feito, fez com que o clima se tranquilizasse, se harmonizasse, e todos eles pudessem receber Jesus no meio deles. Então, uma mulher considerada pecadora, essa mulher que aprendeu as lições e as praticou, ela traz a alma do cristianismo naquele período, com todo o amor do seu coração. E aí nós vamos ver que depois nós temos o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal, completando e esclarecendo os ensinamentos de Jesus quanto à existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências, e a evolução. Todos nós inseridos nessa lei do amor, que nos leva em direção à perfeição. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente: não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário aos ensinamentos do Mestre, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que foi dito apenas sob a forma alegórica. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Cristo foi o iniciador da moral evangélico-cristã mais pura, mais sublime,
que há de renovar o mundo, aproximando os homens como irmãos, onde a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. A fraternidade real, sólida e efetiva, apoiada sobre base inabalável que é a fé. A fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. A fé que representa a visão, como nos diz Emmanuel, ou seja, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, a perpetuidade das relações entre os seres. Pessoa que passou pelo nosso coração, bem ou mal, nunca mais será esquecida. Deus, soberanamente justo e bom, Pai de todas as criaturas, Pai de todos os povos, e nesse momento nós repensamos Israel, quando nós focalizamos aquela figura do Deus único, através da nossa pátria, que já tem há 163 anos o Espiritismo junto a ela. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, formando um corpo de almas voltadas ao amor ao próximo, voltadas à fé inabalável, voltadas ao entendimento da reencarnação, ou seja, justiça divina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Daqui vai sair para o mundo todo o exemplo do que é ser um povo, todo ele irmão, um povo que se respeita, um povo que se ama, um povo que sabe respeitar as leis maiores da vida. Então, com esse sentimento de amor e de luz que está no nosso coração, é que nós vamos ver, através do progresso. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as más paixões. Somente esse desenvolvimento poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. A natureza está submetida à lei do progresso, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de se desenvolver para que se realizem os avanços que estão nos projetos, nos desígnios de Deus. Na Gênesis capítulo 18, item 7, nos diz que uma mudança tão radical não pode realizar-se sem comoções. É, pois, olhem bem, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Tanto os encarnados como os desencarnados experimentam essas comoções, essas emoções violentas que o mundo está passando. Os espíritos fazem corpo com a humanidade, pois eles saem dela e a ela tem de voltar, sendo natural, se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficais certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, olhem bem, boas e más,
se exacerbam, potencializam, ganham violência, extrapolam, como entre vós. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, que percorrerá então uma nova etapa de progresso. É como se nós passássemos no vestibular e ali começa uma nova caminhada da nossa vida. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhai, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração. Abençoado o Brasil, que há 163 anos tem essa doutrina maravilhosa entre nós. No item 33 da Gênesis nos diz: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Não dá para nós encararmos a nossa vida em eterna rebeldia, não querendo se melhorar. Basta uma pequena modificação. Basta as criaturas se arrependerem e buscarem ir reparando, na medida do possível, tudo o que for possível de reparar. Como temos um exemplo desse grande guia desta casa, que é o Paulo de Tarso, que caminhando no caminho do erro até metade da sua vida, ele dá uma volta e aí então trabalha para o Mestre e consegue, numa mesma existência, conquistar a luminosidade no seu coração. Não esqueçamos, nesse período de transição, serão bem-aventurados os que são mansos, os que são dóceis, porque eles possuirão a terra. Serão bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Conforme Mateus 5,9. Brilhe a vossa luz, nos diz Jesus. Quando nós observamos a passagem do Mestre no alto do Monte Tabor, em que o Mestre, ladeado por Moisés e Elias, ele deixa todas aquelas suas energias radiantes aflorarem e se transforma numa grandeza de estrela, de sol, que os apóstolos não conseguem olhar para ele. Nós ficamos imaginando hoje o que a ciência já diz a respeito do nosso corpo, que o nosso corpo é um planeta. E é um planeta porque tem em si 100 trilhões de vidas. Vidas em miniatura, é verdade, mas vida com programação própria. Vidas estruturadas para o útil, para nos ajudar no nosso crescimento. E mais, que essa mesma ciência dos homens, que diz que o nosso corpo é um planeta, também diz que só 10% dessas vidas são humanas. O restante é vírus, fungos, micróbios, bactérias. E aí a gente se pergunta, mas para que tanto orgulho? Para que tanto egoísmo? Se a ciência diz que esse nosso corpo é um planeta e a gente vê Jesus em forma de uma estrela, a gente entende o que ele está querendo nos dizer com brilhe a vossa luz. É o destino de cada um de nós
nessa caminhada milenar em direção à perfeição, em direção ao aperfeiçoamento. E nestes novos tempos, nós vamos observar que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Vejam, meus amigos, a importância do momento presente para cada um de nós. Não importa o tipo de atividade que estejamos fazendo, o importante é nós mantermos o nosso coração na melhor vibração possível, procurando agir com bondade, procurando desenvolver a humildade no nosso coração, agir com indulgência, perdoando, não guardar sombras conosco, que o que mais precisamos é uma vibração boa, é uma vibração muito útil para nós, para que nós possamos nos capacitar e permanecermos nesse planeta abençoado, nessa escola de luz. E aí nós lembramos que eis o tempo que passa, um juiz aonde fores, espírito da lei que a tudo envolve e doma. Ontem, do Nilo em festas, a grandeza de Roma era a glória do mundo em cinzas e esplendores. Hoje, carro triunfal dos sonhos redentores, em que a bênção do dia celeste redoma, onde a vida se alteia e pura se retoma, para erguer-te a alegria e suprimir-te as dores. Amanhã será sol em pleno trilho escuro, almenara de amor a indicar-te o futuro, no horizonte da paz, onde a esperança mora. Mas do tempo que é sombra, anseio, plano e anelo, nos caminhos do tempo eis que o tempo mais belo é o momento imortal que chamamos agora. É o momento presente, um presente do nosso Pai Celestial, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, para que nós possamos avançar no amor, no entendimento e na paz. Que Jesus nos abençoe e ilumine a todos.